Olá, Castíssimo, boa noite. Só me fale se está me vendo bem e se está me ouvindo bem, por favor. Estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Tô com um fone aqui, até aumentei o volume também. Boa noite, salve Maria. Ah, que ótimo então, que bom. Eita, Padre Paulo já entrou, que bênção. Oi, Padre, já vou te... Ah, ele já mandou a solicitação, então já vou te aceitar, Padre. Alô? Oiê, Oi, tudo bem? tudo e o senhor? Tudo. Deixa eu só me sentar numa posição melhor aqui para ver se a imagem fica legal. Tá. Acho que agora tá bom. Ai, ai. Que Então, alegria te ter aqui, viu, padre? obrigado. É uma honra ser chamado por um canal católico tão conhecido aqui na nossa diocese. Quem dera. Não, ainda não estamos tão conhecidos, não. Bom, mas boa noite para o senhor, boa noite a todos que Boa estão noite, aqui. Tati. Bom, uma alegria ter o senhor aqui, né? Para algumas pessoas ainda que não o conhecem, né? E não sabem por que que é uma alegria grande, mas foi o Padre Paulo que celebrou o meu matrimônio do Wellington. Então, nós temos, assim, né? Somos eternamente gratos por tudo, né? Pela nossa amizade. Esse ano vai fazer 14 anos, né? O mês que vem, Que que nós. bênção. Esses dias eu estava olhando o nosso DVD de casamento e Uhum. vendo, nossa, deu até, a Clara estava vendo também, o Lucas pediu para ver. Tão gostoso relembrar, padre. Ah, eu queria ver, viu? Eu queria ver. Ah, então vamos combinar para o senhor vir aqui, porque já faz tempo que o senhor Sim, veio. sim, seria legal. Seria bem legal. Ah, então tá bom. Depois a gente combina direitinho e aí Certo. seria muito legal. Bom, padre, então é assim, vou deixar com o senhor, eu estou aqui até com o caderno para me anotar, né? Então, a live é do senhor, eu quero que o senhor fique à vontade daquilo que o senhor tem para falar para nós, como orientação, né? A intenção do nosso canal de fazer essas lives sobre os sacramentos é orientar as pessoas a quanto a importância Uhum. dos sacramentos e da penitência, inclusive, né? Das pessoas saberem se preparar bem para esse sacramento. Certo? Tá bom, então. Quanto tempo nós temos? Padre, de 1 hora a 1 hora e meia. É o Misericórdia. senhor que manda. Se quiser fazer antes, Não, tranquilo. vamos falar. O tema é todo sobre o sacramento da reconciliação, né? Então, acredito que a primeira coisa que nós podemos lembrar é a respeito de uma passagem do Catecismo da Igreja que conta, que diz o seguinte, que os sacramentos, eles foram instituídos imediatamente por Jesus. E aí, quando eu li isso daí, eu fui perguntar o que significaria, nesse caso, imediatamente, né? Significa que não teve mediação, ou seja, foi o próprio Cristo que desejou e que pensou, quis os sacramentos, portanto, não foi uma invenção da igreja, não foi uma invenção dos apóstolos, mas foi o próprio Cristo que desejou os sacramentos. Isso significa, né, como diz uma outra passagem do catecismo, essa vontade expressa, clara de Cristo de nos salvar. Porque os sacramentos, eles são canais da graça de Deus, canais dessa graça invisível, dessa graça eficaz, que nos colocam
dentro da vida de Cristo, né? Quando você recebe um sacramento, você está recebendo a graça de Jesus, a graça do Pai, do Filho, do Espírito Santo, enfim. E essa presença de Deus dentro de você te santifica, te torna uma pessoa mais santa, uma pessoa ligada à própria vida do Senhor. Então, isso é uma primeira coisa, né? Ou seja, sacramentos não foram inventados pela igreja, mas foi o próprio Cristo que os deixou à igreja. Sacramentos, eles transmitem eficazmente aquilo que eles significam, sinais, né? São sinais visíveis, mas eles transmitem de fato aquilo que contém. E uma outra coisa bem interessante é a gente pensar que os sacramentos, eles foram deixados por Cristo para que nós tivéssemos dentro da nossa vida ainda toda a graça e a presença dele. O catecismo explica que todas as palavras e gestos de Cristo que ele viveu e que ele ensinou, tudo que ele fez na vida dele enquanto estava aqui na Terra, após a sua morte, passaram para os sacramentos. Então, por exemplo, por que a gente pergunta hoje, né? Cristo cura ainda? Sim, Cristo cura através dos sacramentos. Cristo perdoa ainda? Sim, Cristo perdoa através dos sacramentos. Cristo batiza ainda hoje? Né? Sim, batiza através dos sacramentos. E por aí afora. Né? Então, a gente sabe que a graça de Cristo, toda a graça que ele transmitia com um toque da sua mão, com o seu olhar, com as suas palavras, estão presentes hoje nos sacramentos que ele deixou para a igreja. E aí, a própria necessidade dele instituir o sacramento da ordem, para que a unção recebida por alguns homens fizesse com que eles pudessem servir a comunidade e fazer acontecer a graça do Senhor. Então, quando um homem é ordenado como presbítero, como padre, ele recebe a graça de poder celebrar em nome de Jesus todos esses digamos, esses sacramentos que são toques de Cristo. Então, a importância dos sacramentos, né, é uma coisa assim fundamental. Eu tinha comentado com uma amiga minha, né, chamada Lívia, que acho que agora, por sinal, até entrou aqui na live, e tinha dito o seguinte para ela: no início do pontificado do Papa Francisco, ele havia dito que um problema bastante sério dos católicos hoje em dia é viver essa espécie de heresia do neopelagianismo. Ou seja, porque lá no início da igreja, nos primeiros séculos, houve um autor, um padre, né, um católico, que dizia que era possível você se salvar sem a graça de Deus. Era possível você se santificar, ir até Deus sem receber a graça. Porém, isso foi condenado como uma heresia porque o próprio Cristo disse que nós, sem Ele, nada podemos fazer. Como é que é possível, né, você dizer que é católico se você não está ligado a Cristo? É por exemplo, aquele evangelho que nós ouvimos alguns domingos atrás, do ramo que está ligado à videira, né? Se o ramo se corta, ele perde a vida, perde totalmente a capacidade inclusive, de dar frutos. Não dá fruto porque vai morrer. Então, o neopelagianismo hoje é mais ou menos, certamente aquilo que vivem os católicos não praticantes, né? Então, um católico não praticante, aquele que diz assim, não, eu sou católico, mas vou na missa, comungo quando dá, quando eu sinto vontade. Esse daí realmente ele está assim bem desorientado, né? É como eu escutei esses dias agora, acho que num meme no Facebook, né? Que o sujeito dizia assim, eu sou um bonito não praticante.
Então imagina, né? O cara deve ser feio de doer. Eu, de brincadeira, eu falo assim pro pessoal quando alguém me pergunta que time eu torço, né? Eu falo que eu sou um São Paulino não praticante. E de fato Pois eu tenho uma certa simpatia pelo São Paulo. Mas me pergunta se eu sei dizer o nome de algum jogador. Nem agora que o São Paulo, domingo passado, ganhou o campeonato, eu não sei de ninguém. Então, como que você pode ser um católico sem a graça, né? Sem a força dos sacramentos? É uma coisa assim muito difícil de entender como é que pode ser isso. Então, sendo assim, nosso desafio hoje em dia é falar para os católicos que eles precisam, de fato, ser praticantes, amar profundamente, né? Porque não existe outra solução, né? Se a gente diz que ama, tem que entender que amor significa contato, frequência, significa partilha de uma vida, né? Partilha de vidas. Você não pode ir para Cristo e dizer eu te amo e vou te ver quando dá. Ou dizer aquela desculpa que Deus está em todo lugar, né? Deus está em todo lugar, mas claro, principalmente na igreja que ele fundou. E é onde justamente ele disse que estaria e queria que todos estivessem para receber os sacramentos. Bom, dito isso, né, vamos nos perguntar, por exemplo, sobre o que faz, né, o sacramento da reconciliação na nossa vida. Em primeiro lugar, né, Cristo deixou, num dos seus encontros com os apóstolos, na Páscoa, uma daquelas aparições da Páscoa, ele disse, né, tudo aquilo que ligardes no céu será ligado, tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Então, a isso a igreja entende aquilo que se chama de poder das chaves. Portanto, quando um sacerdote perdoa, ele desliga da vida da pessoa um pecado e aquilo está desligado no céu. Mas, lógico que também há casos de pessoas que não têm interesse de serem perdoadas, né? Não se arrependem. E como é que então é possível você dizer que Deus, né, no fundo, é misericordioso, se a própria misericórdia dele, ele a deixou nas mãos de pessoas tão simples como sacerdotes? Lógico, né? Tem gente que fala assim, puxa vida, mas eu vou me confessar com um padre? Isso daí é assim, a tremenda. As pessoas falam, mas o padre é um pecador que nem eu. Então, como é que fica isso, né? Na verdade, a gente vê assim, no fundo, uma pessoa duas vezes sem noção. Primeiro, que não tem noção do pecado, não tem noção do que é a gravidade de um pecado. Segundo, não tem a humildade de perceber que ela não pode querer confessar diretamente com Jesus Cristo ou confessar com os anjos, né? Então, é claro que o padre é um homem pecador, e justamente porque é pecador como você, né, que ele tem a capacidade de entender o drama da humanidade, do pecado, né? Imagina, talvez se você fosse se confessar com o próprio Deus, primeiro você não ia ter coragem, né? Ou se tivesse a presunção de poder ter coragem, talvez não entendesse realmente o que é o pecado, né? Vocês vejam, por exemplo, como Jesus, quando encontra com a samaritana, né? A samaritana deu um jeito de enrolar Jesus direitinho, mas não sentiu vontade nenhuma de pedir perdão. Já parou para pensar? Né? Bom, então, é claro que a confissão ela tem que ser com um sacerdote, né? Não tem a menor chance de ser diferente, não tem a menor chance de ser diferente. Mas é nisso, inclusive, que se encontra um degrau da santidade que é a humildade. Se você quer ser santo, você tem que se reconhecer um pecador e se humilhar. A palavra de Deus, né, Tati, diz assim que é o próprio Espírito Santo que tem que nos convencer a respeito do nosso pecado.
Eu posso, por exemplo, pregar nas homilias o tempo todo que há o pecado, que existe o pecado, que todos somos pecadores, mas existe alguma coisa lá dentro de você que só o Espírito Santo pode fazer, que é te convencer que você precisa entregar de fato a tua vida a Jesus, né? Você precisa reconhecer que a tua vida está assim num buraco, num vazio tremendo e só Ele que pode te resgatar. Então, quando você encontra pessoalmente Cristo, certamente a própria graça do Espírito Santo faz você entender que você não está tão bem assim, né? Talvez até a graça do Espírito Santo te mostre que você tinha até mais pecados do que você imaginava. Mas isso significa a graça da conversão. Então é só o Espírito Santo que nos convence sobre a dificuldade que nós temos de sermos mais de Deus. E a gente pode dizer que ele destrava nosso coração, coloca ordem na nossa vida. Bem, então, o bom início de uma confissão é certamente você pedir a Deus a humildade de conhecer a palavra, de entender o que Cristo quer te dar, né? Porque Cristo tira os pecados, mas Ele te dá a graça, né? A graça do Espírito Santo, a presença dele. Então, como dizia o Papa João Paulo II, né? São João Paulo II, ele dizia: Cristo não tira nada de ninguém, ele só acrescenta, ele só multiplica. Portanto, você veja que bonito, né? Cristo não vai transformar a tua vida numa vida triste. Cristo não vai transformar a tua vida num calvário. Nós, católicos, não somos masoquistas, que gostamos de sofrer, que gostamos de tesourar as nossas vidas, evitando coisas legais, gostosas. Não. É Cristo que te dá uma nova perspectiva de como viver, né? Como viver a vida de uma maneira muito gostosa e maravilhosa, que já é assim um prelúdio da vida eterna, né? A gente quando se confessa, a gente quando comunga, por exemplo, eu lembro de certas vezes assim quando eu era ainda um jovem e que Deus estava assim me conquistando aos pouquinhos, que assim, depois de uma confissão, depois de certas confissões, depois de certas vezes que a gente ia na missa e comungava, mas nossa senhora, parecia que a gente estava tocando o céu com a mão. Parecia que Deus já te dava assim uma antecipação, né? Deixava em você um gostinho do que seria a eternidade. Para dizer, vai em frente, ou então vem porque aqui tem mais, né? Isso que eu te dei foi só uma mostra grátis, aqui você vai ter bem a plenitude mesmo. Então acredito que os melhores momentos, as mais lindas experiências que eu tive com Deus na minha juventude foram no sacramento da confissão. Posso te dizer assim com certeza, porque eu lembro muito bem assim que eu tinha um pároco que era um homem muito bom, um homem de Deus, que fazia confissões lindas e que quando confessava, ele me deixava assim realmente muito... Cristo me conquistava em cada confissão. Então, até hoje eu sou um padre que gosta muito de confessar as pessoas, né? Eu nunca... Uma vez eu li há um tempo... Não sei quando foi, né? Quando eu era o jovem padre, eu li um livro que dizia assim, que o sacramento da confissão, ele está em crise nos lugares onde os confessores estão em crise também, né? E eu procuro, então, me confessar com regularidade para poder me oferecer ao povo de Deus para a missão de santificá-los, né? Quando eu me ordenei padre, eu tinha o hábito de me confessar 2 vezes por mês. Ainda na época do seminário, assim nós éramos instruídos, né? Podia confessar até mais, mas 2 vezes por mês eu ia me confessar. Então foi algo assim muito bacana
poder manter esse ritmo de confissões na minha vida para me motivar a buscar aquilo que é o motor do apostolado, né? Que é a graça. Sem a graça, é bastante difícil que você consiga fazer a vontade de Deus e ter algo de bom para oferecer para as pessoas. Como é que você pode ser um católico que é como diz o Antigo Testamento, ou os profetas, uma cisterna rachada, né? A cisterna ela é feita para acumular água da chuva, mas se ela está rachada, ela não junta água de jeito nenhum. Então, se as pessoas vêm até mim e estão sedentas de Cristo, elas vão buscar, vão querer se saciar. Mas se eu não tenho algo para oferecer, se eu não tenho essa água viva que transborda, né? E isso é uma graça que Deus nos dá quando estamos em estado de graça, então, pobre de mim, né? O que eu vou poder fazer como sacerdote? Então, aquilo que seria interessante agora seríamos falar, né? Sobre talvez como nos confessar, aquilo que a confissão pode como melhorar a nossa confissão, né? E talvez acho que nisso a gente poderia começar tirando algumas dúvidas e com essas dúvidas a gente, com essas perguntas que eu acho que algumas pessoas deixaram aí na caixinha, a gente pode ir conversando sobre assuntos anexos, paralelos, sobre algumas coisas assim que depois vão surgindo as curiosidades, até mesmo se aqueles que estão nos assistindo quiserem perguntar, podem ficar à vontade ainda de mandar algum comentário. Então, Padre, você quer fazer alguma pergunta? Pode começar. eu quero só, antes de a gente ir para as perguntas da caixinha, é só uma coisa, né? Que uma vez eu fui me confessar e o padre falou assim: olha, falou em geral para quem estava na fila, né? Gente, não é confissão, não é direção espiritual. Então, assim, só explica para o povo assim que confissão tem que ser falar ali o que você tem que falar, né? Não é para você ficar enfeitando a coisa. Então, assim, padre, só queria que o senhor começasse assim falando como que a gente deve se comportar na confissão. Falar os nossos pecados às claras, porque realmente é isso mesmo, confissão não é direção espiritual. Então, talvez o padre quisesse dizer que a confissão ela tem que procurar ser objetiva, sem muitos rodeios. Isso. Porque a direção espiritual ela pode ser feita e dar muito fruto, mas ela pode ser inclusive mais longa, né? Tomar mais tempo. Mas o importante é que quando você vai se confessar, que você procure fazer o teu exame de consciência, ou lendo, por exemplo, quais são os 10 mandamentos, aquilo que os 10 mandamentos dizem que você deve fazer. Você pode ler assim alguns trechos do Evangelho, mas assim pedir ao Espírito Santo que te mostre aonde a coisa tá ruim, onde não está bem. E aí você fala para o padre, olha, padre, primeira coisa, fala assim, padre, eu quero me confessar, dai-me tua bênção porque pequei. E aí você fala, eu não me confesso há X tempo, né? Há tantos meses ou até alguns anos, enfim. Porque nisso você já ajuda o padre a saber como está a tua vida, quem é você. Se você um fiel chega e te fala, olha, padre, eu queria confessar, eu não me confesso há 2 meses. Aí você já fala, bom, tá, é uma pessoa mais ou menos tranquila. Se você pega uma pessoa que está há mais de 1 ano, 2 anos sem confessar, você já vai falar, bom, tenho que ter um pouco mais de atenção aqui. Agora, se você pega uma pessoa que te diz assim, eu não confesso desde que eu fiz a primeira comunhão, ou seja, 20, 30 anos atrás, O negócio tá ou até uma vez eu confessei um senhor que fazia 63 anos que não confessava, né? Nossa. Então, nisso o padre já tem que entender quem é que está na frente dele. E depois falar exatamente, olha, pequei nisso, nisso e nisso, e naquilo outro. Então você pode ser objetivo, né? Não precisa dar tantos detalhes, né?
que nem o pessoal brincava que antigamente para dar a notícia que o gato morreu, né? Tinha que falar, olha, teu gato achou a porta da varanda aberta. Olha, também a varanda dava para pro terraço. Olha, o terraço estava aberta a porta do teto. O gato subiu no teto, o gato caiu, morreu. Então, para você não ir Ok. muito assim, né? Você pode ir direto e falar, olha, é assim que a gente confessa. Então, seria mais ou menos isso, né? A gente quando pode, principalmente se a gente percebe que o padre tem uma fila grande de pessoas para confessar, ou se a pessoa chegou assim num horário que tem muita gente, que está muito próximo do horário da missa começar, então a gente tem que ter o bom senso de ser assim direto ao assunto, né? Sem que isso seja desculpa para você tipo Uhum. escolher os pecados, né? A gente não pode escolher qual pecado confessar. Eu não posso dizer assim, eu vou confessar uns, aí eu deixo para uma outra confissão no mês que vem aqueles outros que eu não estou muito arrependido ainda, ou que não estou assim muito. Enfim, né? Você tem assim que dizer. A boa confissão é aquela que você confessa todos os pecados que você se recorda de ter feito. Todos os pecados que você se recorda de ter feito. Né? Ó, continuando nessa sequência, padre, quais são as condições que haja pecado mortal? Para a gente saber o que define um pecado mortal? Então, vamos ver se eu consigo explicar bem direitinho. Para acontecer um pecado mortal, você tem que ter, ao mesmo tempo, três condições, três situações, e todas as três juntas elas formam um pecado mortal. Primeira coisa, para ser pecado mortal, você tem que tem que ter feito alguma coisa que é de fato uma coisa muito séria. Então, vamos supor assim, se você falou um palavrão, né? Palavrão é um pecado. Você xingou a mãe de alguém. Hum? Todo mundo convém, todo mundo entende que isso não está legal. Depois, você tem que ter feito isso sabendo que aquilo era pecado. Então, vamos supor, se uma pessoa, vamos dizer assim, ela, vamos supor, comete um pecado, como por exemplo uma inseminação artificial, mas ela depois diz que não sabia que a igreja não aceitava isso. Então, quando você não sabe daquilo que é a gravidade de um certo ato, se você não sabe que aquilo era um pecado, podia ser tão grave para a igreja, então o pecado é sempre pecado, mas você não cometeu um pecado grave ou mortal. E a terceira coisa para que você tenha que, para ser um pecado mortal, é que você, sabendo que é alguma coisa grave, sabendo que é alguma coisa que é pecado, você deliberadamente, ou seja, com a tua vontade, você vai atrás para fazer e comete esse pecado. Né? Então, vamos supor assim, o caso de uma pessoa que dispara uma pessoa que mexendo numa arma, um tiro é disparado por acaso e mata uma pessoa. Aquilo lá, até para a justiça civil, não é um crime. Quer dizer, é um crime, mas a pessoa não teve intenção. Se você vem, uma vez eu lembro assim de um garoto que, na época que eu estava lá na catedral, ele veio, ficou assim, quando faltava 5 minutos para a missa, ele grudou em mim que nem um carrapato e falava, padre, eu preciso confessar, eu pequei, porque se eu não confessar, não vou poder comungar e não sei o quê. Daí eu falei, filho, tá 5 minutos para começar a missa, não dá, ó.
3 minutos e o cara não desgrudava. Daí eu falei, tá bom, vai, vamos lá, vou te confessar. Aí ele veio e falou assim uma coisa muito banal, né? Mais ou menos como se ele tivesse dito assim, olha, eu pisei numa formiga. Ah, uma coisa assim banal. É um exemplo, né? Aí eu meio que para zoar com ele, falei, nossa, mas isso é uma coisa realmente assim que clama a ira de Deus? Você tem que rezar 200 Ave-Marias? Aí ele falou, ai, mas agora eu não vou poder comungar na missa. Eu falei, ah, problema seu, você queria confessar agora, agora se vira. Bom, então, mas assim, só para dar um exemplo de que há coisas que não são realmente pecados, por quê? Porque não estão nos 10 mandamentos ou no Evangelho, etc. Então, assim, quando você tem a dúvida se aquilo é pecado mortal ou não, você tem que fazer esse discernimento com essas 3 categorias, né? Se é matéria grave, se você cometeu conscientemente e teve a liberdade de escolher se fazer ou não, tá? De qualquer forma, o padre pode te orientar numa confissão para saber se você fez ou não fez o pecado. E é isso. Tá, vamos a outro. Pecado confessado sem arrependimento é perdoado na absolvição? Não, Que né? eu saiba, não. Que eu saiba, não. Aí tem outra Olha, é assim. mais ou Ah, menos, é mais ou menos como o pessoal brinca, né? Quando a gente dá palestra sobre a confissão, o pessoal usa aquele exemplo lá do cara, né? Que era, sei lá, torcedor da Mancha Verde. E aí ele vai lá, né? E confessa para o padre. Padre, eu quero confessar que, olha, no outro dia, aí, no outro domingo, teve um jogo com São Paulo. Eu quebrei a cara de 2 pó de arroz lá. São Paulino, assim, merecia apanhar. Aí o padre, nossa, isso é muito grave. Então, você bateu em dois homens, né? No teu próximo. Então, você reza 5 ave-marias por cada um deles. Você reza 10 ave-marias. Aí eu vou te dar a absolvição. Daí ele fala, não, não, peraí. Antes de dar a absolvição, já coloca aí mais umas outras 10, então, porque na próximo domingo eu vou estar indo na partida, né, no jogo contra o Corinthians, e eu sei que eu vou arrebentar mais uns 2 lá. Então, quer dizer, não tem absolvição, não tem perdão, porque não tem arrependimento. Ou então, se uma pessoa, por exemplo, é o caso de por que que o padre, por exemplo, quando vai confessar pessoas que convivem, pessoas que vivem juntas, ele não pode dar absolvição, ele tem que adiar a absolvição. Porque ali, mesmo que ele desse 10 vezes a fórmula da absolvição, rezasse, pusesse as mãos, enrolasse a cabeça da pessoa com a estola, fizesse qualquer círculo, o pecado vai continuar e a pessoa ainda não está livre daquela situação de pecado. Então, se a pessoa não se arrepende, não tem como. Seria como, por exemplo, se a pessoa viesse dizer, padre, eu roubei uma carteira cheia de dinheiro. Ah, tá. Então você quer o perdão? Quero. Aí você pergunta, mas e onde que está a carteira? Você devolveu? Não, está aqui no meu bolso. Você vai devolver? Ah, ainda não, porque eu não usei o dinheiro todo. Então fala, bom, então simplesmente não vai ter absolvição. Ou então, por exemplo, uma vez lá eu confessava uma pessoa que ela queria vinha se confessar só pelo fato de que queria participar da primeira comunhão do filho ou do sobrinho dela, e dizia assim, que na verdade ela só queria isso. Ela só queria dizer alguns pecados e mais nada. Daí eu falei, mas daí o senhor não vem na missa nunca? Ele falou, não, nunca. Ah, o senhor quer comungar por quê? Quer confessar para quê? Só para comungar. Falei, não, então não tem jeito, porque assim, um grande pecado é justamente você não participar da missa de domingo. Se você está comungando, não tá confessando, não está arrependido disso, então não tem como. E nem outra mulher que uma vez veio se confessar comigo por causa do Natal.
Aí ela falou assim, padre, só estou vindo comungar aqui por causa acho que da Páscoa, do Natal. Isso foi lá na Itália. Eu falei, tá, mas faz tempo que a senhora não confessa? Faz um ano. Foi justamente na Páscoa do ano passado. Eu falei, tá. E a senhora vem na missa? Não. Depois dessa confissão, a senhora vai querer vir na missa? Não. Mas como? Ah, eu tenho muito mais o que fazer na minha vida e eu tenho que Nossa. trabalhar. Então eu falei, olha, então desculpa, se a senhora não está interessada na Eucaristia, que é o maior sacramento, também fica tranquila que não precisa da absolvição. Aí ela veio com assim, a famosa frase dos italianos que diz assim, padre, mas o senhor não percebe que assim o senhor está afastando os católicos da igreja? Falei, filha, mas você já está longe, mas assim, milhares de anos-luz. Eu só estou tentando te trazer de volta. E aí ela falou, depois de querer assim me dobrar, ela falou assim, ah, eu não vou confessar, não. Eu não preciso mesmo. Ponto. Eu não tenho pecado. Ponto. E assim foi. Então, quer dizer, um pecado que não não existe arrependimento, não pode ser, não há condições de ser absolvido. Eu posso até dizer a fórmula da absolvição, mas aquilo não vai ter nenhum efeito. Nenhum efeito, na verdade, porque o sacramento não é uma mágica. Tem que ter propósito, né, padre? De mudança Sim, de vida, né? propósito de mudar de vida, né? Fazer, pelo menos tentar, né? E Aí mais? tem outra aqui que tem a ver com o que a gente já tinha falado, né? O que fazer quando na confissão se sabe que o sacerdote não está de acordo com a doutrina na sua orientação? Por exemplo, né? Quando você fala um pecado e ele diz que não é pecado. Vou dar um exemplo meu, uma vez, né? Conversando com o padre e ele falando que masturbação não é pecado. E eu fiquei de queixo caído. O que a gente tem algo que a gente possa fazer? Não sei, assim, né? Veio essa pergunta e eu fiquei também me pensando, né? Mas é algo assim, pessoas já vieram falar para mim mesmo de pecados que a gente sabe que é pecado e padre falou, olha, não tem por que te dar absolvição porque isso não é pecado. Bom, você pode confessar de qualquer forma, na absolvição que ele te der, o pecado vai estar sendo perdoado. Porque por mais errada que seja a formação dele, se ele te der a absolvição com a fórmula que a igreja indica, tá sendo perdoado o pecado, né? É claro que se você precisa de uma orientação espiritual para a tua vida afetiva, para o seu matrimônio, convém você procurar um padre que tenha uma formação melhor, para você não ficar na mão, né? Isso no caso que você sabe que aquilo é pecado. Mas Uhum. se tem alguém que vai e não sabe se é pecado ou não é pecado, aí a pessoa, no caso, tem que ir procurar uma, uma igreja onde tenha um padre com uma formação melhor. Isso acontece assim direto comigo também, Tati, porque muitas vezes as pessoas vêm e falam assim, ah, mas eu fui na outra igreja e o padre me perdoou. Uma vez o cara lá em Roma veio falar para mim assim, olha, eu estou vivendo com essa mulher, já faz 10 anos e não sei o que lá, não sei o que lá, eu já estava assim falando, xi, né, lá vem. Aí eu falei, olha, eu não posso dar absolvição para o senhor porque o senhor está vivendo num estado de pecado. Daí ele falou assim, levantou, ficou chorando, não, você está mentindo, você está mentindo. Faz 10 anos que eu vou confessar e todos os padres dizem que não é, que está tudo bem, que eu posso comungar. Eu falei, mas como? Então, o que acontece? Né? Se você percebe que o padre não está sendo fiel à doutrina da igreja, você se confessa com ele em último caso, só em caso de morte mesmo. Mas se você puder, vai atrás de algum outro confessor que te oriente, até por uma questão da direção espiritual, né? Porque, claro, o padre, de repente, ele pode, assim, até dizer assim que a masturbação, ele pode tentar, assim, diminuir o peso disso,
para uma pessoa que talvez seja, como é que fala, obsessiva, uma pessoa que seja escrupulosa. Mas, assim, nunca vai poder dizer o contrário do que a igreja diz. Ele pode, assim, sem dúvida, dizer assim, olha, misericórdia de Deus é muito grande, Deus sabe da tua fraqueza, tudo bem, eu te perdoo. Mas simplesmente dizer que não tem peso nenhum, isso não é possível. Entendeu? Entendi, padre. Vamos lá. Peraí. Por que é comum dar penitência da oração do terço? Olha, eu não dou nunca confissão, assim, essa penitência. Porque, pelo menos assim, quando eu fiz minha preparação para confessar, os confessores sempre diziam, olha, você tem que dar uma penitência que você sabe que a pessoa é capaz de cumprir. Não adianta você pedir para a pessoa rezar um terço, se ela não está acostumada a rezar nem 5 Ave-Marias, porque aí ela não vai conseguir cumprir a penitência e vai se sentir pior, vai se sentir com o pecado ainda. Então, o importante é você dizer para a pessoa, olha, faça um propósito de conversão, reze, vamos supor, um Pai Nosso 3 vezes a Ave Maria, e vamos que vamos, né? Eu, por exemplo, eu tinha um confessor muito bom, que eu podia falar o que fosse, assim, que ele me dava como penitência um Ave Maria. Eu falava assim, mas não é possível, mas eu te falei, você entendeu o que eu te falei? Isso. Ele falou, tá, entendi. Só que a misericórdia de Deus, ela já te resgatou. Você vai agradecer a Deus e tá bom. E ele falou assim, porque mesmo que você rezasse todas as Ave-Marias até o fim da tua vida, talvez você não agradecesse suficientemente pelo dom que é a salvação de Jesus, né? Então é evitar você passar penitências impossíveis para as pessoas. Que nem tipo, reze durante 7 semanas os 7 salmos penitenciais. Ou então, venha aqui participar da missa no santuário por 7 domingos seguidos. E por aí vai, né? Então acho que assim, se você dá para a pessoa rezar um terço, a pessoa não tem tempo, a pessoa ainda está lutando sem vontade de confessar, sem vontade de nada, eu acho que a melhor coisa é você dar uma penitência simples e depois falar, olha, procure rezar mais. Procure rezar o terço quando você puder, ou reze quando der uma novena, uma dezena, enfim. Mas não dizer para a pessoa que ela está com a penitência amarrada na perna dela, como se fosse aquelas bolas de ferro que a gente vê nos filmes, né? No calcanhar dos prisioneiros, né? Que o cara não consegue andar, se mexer, porque está com aquilo lá para sempre. Entende? A penitência, ela não tem que ser um castigo, ela tem que ser só um remédio, um ato de agradecimento. O padre, uma coisa que eu lembrei. E se a gente esquece de cumprir a penitência? Bom, aí você tem que confessar Isso, né? na próxima confissão e falar, padre, eu na última confissão esqueci de cumprir a minha penitência. Daí emenda com os outros pecados e confessa tudo isso. O que não pode também é você sair trocando de penitência. Uma vez a mulher falou assim, ai padre, eu fui confessar que eu não falo com o meu irmão, uma senhora velhinha, né? E o padre me disse que eu não posso comungar. E aí ela queria assim, o senhor não pode trocar essa confissão, essa penitência para mim? Falei, olha, se a senhora tem ódio do seu irmão, de sangue, se a senhora não faz um gesto de reaproximação, fica difícil mesmo. A senhora não. Quer dizer, de fato, a pessoa podia imaginar que tinha de qualquer maneira que comungar, como se a comunhão fosse um gesto mágico que, sei lá, que ia resolver a vida dela, mas no caso ela que precisava ir atrás de resolver esse problema. E é isso aí. O que Entendi. mais? A penitência é dada por ser entendida como remédio? Sim. Você pode entender a penitência como um remédio, como uma reparação,
né? E como um agradecimento. O senhor já tinha falado isso, mas não sei se o senhor quer complementar. O senhor tinha falado bem no começo da live, né? É, O sacerdote precisa da autorização do bispo para ouvir confissão? precisa. Quando, quando um sacerdote é ordenado, ele recebe do bispo um documento que se chama uso de ordens, né? Isso significa que ele pode exercer a missão dele. Mas é claro que isso se ele não tiver já, por exemplo, uma nomeação como vigário paroquial ou como pároco, porque ali está incluído toda a administração dos sacramentos. Mas vamos supor que venha um padre de fora aqui, um padre de uma outra diocese, ou um padre religioso de uma congregação que veio morar numa casa da congregação dele que está na diocese de Campo Limpo. Ele precisa se apresentar ao bispo e dizer, olha, eu estou aqui, eu gostaria de ter uso de ordens. Por exemplo, aqui na minha paróquia tem um padre que vem celebrar as missas de vez em quando, no sábado à noite, para o caminho neocatecumenal. E eu falei para ele, olha, então entre em contato com a cúria, diga, explique, né, que o senhor é presente, atua aqui na paróquia ocasionalmente e que gostaria desse documento, dessa autorização. Aí sim, aí ele recebe uma, uma permissão do bispo diocesano e pode exercer legalmente, né, a sua, o seu ministério das confissões. Qual a fórmula mínima para a sua validade? O que significa essa pergunta? Não, qual é a fórmula mínima da confissão? A fórmula da absolvição? Isso. Mínima Então, mínimo é o padre dizer assim, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas a fórmula completa seria, né? Deus que pela sua misericórdia, blá, blá, blá. Bom, enfim, agora você me deu um branco, me pegou. Não, tudo bem. Né? Mas como é que é mesmo? Vixe, agora deu um branco. Daqui a pouco eu volto. Tudo Mas, bem. enfim, tem toda a frase certa, né? E depois tem a absolvição. E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É preciso, é preciso que a confissão, para ser válida, o padre tenha a decência de dizer essas palavras sem inventar, sem florear, sem fazer poesia com outras coisas, né? De fato, eu não sei você, mas eu sei de pessoas que ficam assim tremendamente inseguras, se perguntando se foram de fato perdoadas, porque o padre ali inventou, tipo assim, ó, batatinha quando nasce esparrama pelo chão e eu te absolvo em nome da Trindade, amém. Sabe? Eu já ouvi falar, nunca aconteceu comigo, mas já ouvi falar já. Complicado, padre. O É, padre, apareceu uma pergunta aqui, ó, do diga lá. Tiago. Muito boa essa live, meu nobre amigo Padre Paulo. Uma pergunta: como conduzir os jovens de hoje ao cristianismo em uma geração onde tudo pode? E o acesso fácil à tecnologia? Tudo bem, Tiago? Bom que você está aqui na nossa live. Então, como conduzir os jovens a Cristo? Eu acho que aquilo que mais me toca o coração é dizer assim que a força da oração tem grande poder. A oração tem um grande poder e o testemunho de uma comunidade que reza junto, que celebra junto e que se ama. Porque, acima de tudo, as pessoas que procuram Deus, elas procuram o amor de Deus transmitido pelos irmãos. Então, eu sei que assim as pessoas querem ser acolhidas. Então, o primeiro passo é acolher bem quem chega, acolher bem um jovem. E o jovem, ele é apóstolo de um outro jovem.
Então, você cultivar a juventude da tua comunidade, da tua igreja, em dizer para ela que ela pode transmitir com um testemunho incrível a alegria de servir a Deus, isso é muito, muito bom, né? Quando a gente hoje em dia se perde assim com grandes questões assim de como evangelizar, o que fazer para atrair mais pessoas para a igreja, eu acredito que, por exemplo, uma resposta é: você atrai pessoas para a igreja quando o foco da tua liturgia é o próprio Deus. Quando a liturgia está centrada, está focada em Deus, na oração, onde, como dizia São João Batista, né, que o sacerdote diminui, desaparece para que Cristo transpareça através da pregação, através da oração. Nisso daí, a gente pode ver, por exemplo, um fato. Eu prefiro, por exemplo, celebrar as liturgias, a missa, as orações, de uma maneira sóbria, sem instrumentos musicais assim que tirem o foco do clima de oração. Prefiro cantos mais tradicionais, né? E eu sei que a própria liturgia, como dom de Deus, ela já é Cristo que se comunica, que se autocomunica, sem que a gente precise inventar coisas tipo para animar a celebração ou para animar a missa, né? Concordo Eu, demais, padre, com isso. é, Concordo né? Porque, por demais, padre. exemplo, o pessoal aqui, né, que eu conheço aqui na minha paróquia, eles vivem dizendo assim: padre, mas o senhor não bate palmas, o senhor vai afastar os fiéis e vai afastar a juventude. Eu falei para eles: escuta, o padre que teve aqui antes passou 10 anos batendo palmas. Essa igreja devia estar transbordando de jovens, então, Uhum. né? E pelo contrário, não está. Então, acredito que um momento de oração feito com inteligência, com devoção, é um momento de oração que vai atraindo as pessoas. Mas lógico que a gente não consegue fazer tantos milagres, porque a influência dos apelos do mundo hoje em dia são certamente muito mais fortes do que a nossa possibilidade de evangelizar. Sem contar que nós vivemos num ambiente de ódio, de perseguição ao cristianismo. Tudo isso que a gente chama de marxismo cultural passa para o mundo a ideia de que a religião, a fé, a ideia de Deus são coisas superadas. Eles dizem assim que, como se fosse um xingamento, né? Dizem que isso é coisa da Idade Média, mal sabendo eles que a Idade Média é um período do maior esplendor da civilização ocidental, né? Então, é muito difícil você falar na cabeça do jovem, falar ao coração de um jovem que passa por um processo contínuo de lavagem cerebral, que é manipulado. O Brasil estava pensando agora há pouco mesmo, né? Tudo que a mídia, as TVs, a internet fala, o brasileiro vai atrás. Tudo quanto é moda do exterior, o brasileiro cai como um peixe, né? O Brasil é um lugar assim onde os grandes manipuladores de opinião pública eles se divertem fazendo engenharia social. Eles falam, olha, faça, bote um pouco de música estranha, martele na cabeça dos jovens e os jovens vão estar gostando de música estranha daqui a um pouco. O próprio fato de que esses tempos atrás, acho que foi o canal Brasil Paralelo, que estava fazendo um documentário sobre o funk, né? Qual é a fórmula para você fazer uma música de funk e para que ela venda pra caramba? Então, a maior produtora de funk aqui do Brasil entrou em contato com eles, dizendo que eles estavam proibidos de falar daquela empresa, de citá-la, porque o Brasil Paralelo ia desmascarar o fato de que o funk é uma engenharia social. Se você pega a música naquela batida, com aquele ritmo, você coloca as frases mais estranhas e sem nexo, mas aquela batida você pode condicionar um jovem, né?
Então, é difícil a gente ser cristão hoje porque existe toda uma conspiração contra o cristianismo, né? Os seus Mas, memes no Facebook são os melhores. qual é Eu de me meme? racho de rir. Aí eu mostro pro Wellington, olha isso. Eu me racho de rir. Ô, padre, uma coisa que eu me recordei, né, da época que a gente Diga. estava na catedral, Só uma coisinha. do... Pergunta, agradeço ao Tiago pela pergunta e se ficou feliz com a resposta, escreve aí. E se quer comentar ou perguntar mais alguma coisa, fica à vontade, Tiago. Mas pode falar Era agora sobre o tempo da justamente, catedral? justamente aproveitando essa pergunta do Tiago, aquilo que o senhor falou, né? Lembra do retiro do Ricardo Salzano? Esses dias eu Oh, estava falando com o Wellington, né? Assim, a sua preocupação na época da catedral, a gente era tudo jovem, né? E o Wellington, a gente já estava noivo quando a gente foi nesse retiro. E eu lembro que, assim, gente, aquele lugar era fantástico, é muito lindo. O Wellington não esquece daquele retiro. Até porque foi naquele retiro que ele teve um sonho que a gente ia ter uma filha chamada Clara. Ela está até aqui na frente, assim, lembrando. Então, assim, é inesquecível. Isso foi há 16, 15 anos atrás, né? Que foi no ano de 2005, 2006 uhum, que a gente foi. Mas, assim, a sua preocupação como pároco na época, de estar ali, de se preocupar com a gente. Eu lembro que a gente estava na pastoral do dízimo na época, e o Wellington, né? Então, assim, a sua preocupação. Então, é importante a preocupação do pároco com os seus jovens também, né? De auxiliar, tanto na uhum. questão pastoral, mas no retiro. Padre, se eu tinha que promover outro retiro desse, eu quero ir de novo. Olha, de repente, assim que passar a pandemia, a gente pode chamar o Ricardo e a gente tenta lembrar de quem foi naquele retiro e chamamos todo mundo para ir de novo. Nossa, Que ia ser muito bom. de fato, eu aqui na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, eu já tinha entrado em contato com o Ricardo falando, olha, eu preciso da tua ajuda para dar umas formações para os meus jovens. Mas aí ele falou assim, nossa, mas eu já estou com uma certa idade, será que eu ainda consigo falar para o jovem? Eu falei assim para ele, olha, os clássicos eles não envelhecem jamais, você é um clássico. Aí ele brincou, nossa, você está me chamando de estátua grega, né? Ou de coluna do Coliseu? Eu falei, não, não, não. Eu lembro até da música que ele ensinou pra gente. Gente, eu lembro de tudo. Tenho foto dele. No DVD meu eu tenho foto dele, assim, do encontro em si. De tão bom que foi. Então fala pra ele que ele não tá Eu velho, não, que sei. ele pode dar de novo. Não, mas aquele retiro, se a gente encontra tipo com o Henrique, a Karina, com a Regina, com o Marcos, com quem teve lá, ninguém tira da cabeça esse retiro. Foi maravilhoso, assim, sem. Nossa, aquela Foi. capela. Gente, tudo, assim. Eu tô falando, mas, tipo, tá vindo na minha memória tudo que eu vivenciei. Foi fantástico, maravilhoso. Então, o sacerdote preocupado com os jovens também. Isso faz toda a diferença, né? Do que aquele sacerdote que ele não presta atenção naqueles que esses jovens precisam. Então, o fato também o padre estar atento também isso é muito importante para a juventude. A juventude se sente querida, se sente escutada também, quer. A juventude tem essa vontade de fazer. Lembra do teatro do dízimo que nós fizemos, que tem até no YouTube esse teatro? Do rádio? Do rádio, a Clara, do rádio, do Aquele rádio. lá foi Gente, assim, olha, acho que eu raramente ri tanto com alguma coisa assim que nem depois o Wellington vendia as pilhas, né? Nossa, eu comprei o rádio, mas não tem as pilhas. Daí ele falou gritando: olha a pilha, olha a pilha. Se o tiver no Nilson YouTube, estava você me manda filmando. depois. Se tiver, tem no Mando, YouTube, você porque me manda o tem, link tem. depois. É. Tem. E o Nilson tá filmando, o Nilson treme a câmera, o celular, eu não sei quem tá filmando. E tem uma parte que aparece a sua risada, viu, padre? Falei, gente, ele tá se rachando lá no altar, ele tá se rachando. E o mais engraçado de tudo, porque o senhor falou assim, olha, eu não vou falar para ninguém que vai ter o teatro. Né? Então, o senhor fez a oração, sentou, e aí todo mundo, né, a Ó, Assembleia ficou quieta, e aí eu já comecei, porque começava comigo. E aí todo mundo virava para mim, tipo, quem é essa louca que tá falando no meio da missa, tipo, na igreja, com o celular? E o senhor bem quieto na sua, e todo mundo virava para mim, olhava para mim e olhava para o senhor. Eu falei, meu Deus do céu. muito legal.
Ai, Oi, gente, muito Hugo. bom. Entrou um rapaz aí do Chatunai. Tudo bem, Hugo? Um abraço para você. Ai, que legal. Tem Renata bastante gente Bolsa legal aqui. também. Se vocês estão aí, manda um joinha, um like, um Se tiver coraçãozinho. pergunta, manda pergunta, que o padre está É, gostando aqui. A gente continua. isso. Estamos falando sobre confissão hoje. O que mais? Tinha mais alguma pergunta? Por que a matéria válida do sacramento da penitência é chamada de quase matéria? Bom, isso daí é uma pergunta que alguém já devia saber a resposta, porque para você achar uma pergunta dessa, é porque você já leu algum livro sobre isso daí, né? Uhum. Mas, então, eu acho estranho uma pergunta dessa. Em todo caso, pensando bem, o que seria matéria, né? Matéria, quando a gente estuda os sacramentos, significa aquilo que sobre o qual age a palavra. Então, vamos supor, para dar um exemplo, no caso da Eucaristia, a matéria é pão e vinho, né? E a forma são as palavras que o sacerdote pronuncia para consagração. No caso da confissão, a quase matéria seriam os pecados, né, que a pessoa está falando. Mas a matéria mesmo seria verdadeiramente o arrependimento, né? O arrependimento, porque se você fala pecados, falar pecados é diferente de você simplesmente você está bem arrependido, entende? Então acho que é nesse sentido que a gente já falou, ou seja, você pode ser absolvido se você não tem, se você não se arrepende, se você não tem arrependimento, não. Então a matéria próxima nesse caso seria o fato de você contar os teus pecados. E a matéria mesmo da absolvição, da confissão, é o fato de você ter o arrependimento, que é o que vai valer, fazer valer a confissão, né? E depois, acho que é isso. Se eu não estou muito enganado, seria isso. Oi, Irmili, tudo bem? Estamos falando sobre penitência, sacramento da penitência. Diga lá, Padre, Tati. acho que é isso. Acho que acabou as perguntas. São essas mesmos. Bom, acho que é isso mesmo. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Bom, eu acho que assim, os grandes homens de Deus sempre foram pessoas muito ligadas ao sacramento da confissão. Seja os fiéis leigos, que se confessavam com muita frequência, seja os sacerdotes que confessavam muito, administravam muito o próprio sacramento. Então, por exemplo, dos santos confessores, santos assim sacerdotes que administravam a confissão de uma maneira brilhante, excepcional, a gente tem que lembrar certamente de São Padre Pio, do Santo Cura d'Ars e do São Leopoldo Mandic, que é um outro santo menos conhecido, não sei se você conhece. Nunca, acho que nunca ouvi falar dele. Então, depois você vai e procura lá, São Leopoldo Mandic, né? Vou até Ele está anotar aqui. enterrado lá em Pádua, na Itália. Então dizem que o São Leopoldo Mandic ele atraía as pessoas para o seu confessionário pela doçura dele, pela sensibilidade com que ele tratava as pessoas. E, assim, por algo muito engraçado, o Padre Pio atraía as pessoas no seu confessionário porque de vez em quando parece que ele dava umas bordoadas, assim, né? Ele era meio assim, meio ninja. E o Cura d'Ars atraía porque ele ficava o tempo todo também lá e falava de Deus, etc. Então, o importante é a gente saber que a confissão, ela é um sacramento, assim, dos mais importantes que a gente deve viver, porque, de fato,
É um sacramento que a gente pode repetir inúmeras vezes na vida. Não são como aqueles sacramentos que se recebe uma vez só na vida, né? Então, assim, comunhão, confissão, a gente tem que ser assim especialista em como tirar proveito desses dois sacramentos, né? E depois a gente preservar, por exemplo, os sacerdotes de comentários maldosos que, denegrindo a imagem da pessoa, faça com que se acredite menos no próprio sacerdócio ou no próprio sacramento. Então, por exemplo, aqui na minha paróquia, onde eu estou hoje, eu sei que quando eu cheguei aqui, tinha umas pessoas que tinham espalhado aqui para a comunidade que eu era, assim, a besta fera do Apocalipse ao quadrado. Então, Julgando sem muita gente... conhecer, né? Sem conhecer, né? Mas, assim, óbvio que foi assim por pura maldade, porque era apenas para me prejudicar, não era para testemunhar um fato verdadeiro. Então, assim, é claro que daí as pessoas, até que elas entendam que não é bem assim, passa bastante tempo. E você tem que conquistar as pessoas. Então, é uma coisa meio triste, porque você não começa como num jogo de futebol, como se fosse 0-0. Você entra é como se você entrasse numa partida em que você já está com -3. E as pessoas estão lá, né, com o 0. E isso não dá certo, né? Então, assim, quando a gente pode, é bom a gente dizer assim, a gente não deve falar mal de ninguém, né? Nem dos nossos irmãos da igreja, nem dos pecadores, nem do Tinha um presidente da santo, padre, República. que eu esqueci, um santo que falava que foi alguém se confessar com ele e falou mal do padre e levou uma bofetada. Eu não sei se foi o padre Pio, mas pode ter sido, porque a gente não pode falar mal do sacerdote também, né? Eu falei assim, dessa questão de julgar, mas você pode falar mal do sacerdote também. Mas pode até ser que tinha sido o padre Pio. Bom, mas eu não sei, também dar uma bofetada na pessoa, eu não sei se foi um santo, não. Pelo menos a pessoa não virou santa, certamente não foi por causa disso que virou. Não, não foi, Mas, mas assim, não pode, né, também falar mal do padre. peraí. Ciao Rosetta, un saluto dal Brasile a te, un bacione, Nossa, tante temos benedizioni. Itália aqui? Temos Itália Temos a aqui? Itália. Sim, Eita, sim. estamos chique demais. Evviva i fratelli dell'Italia. Então, uma amiga minha lá da Itália. Então, assim, quando você preserva o sacerdote, tem assim a discrição de não comentar pecados dele, fraquezas dele. Quando você tem a gentileza de suportar também os momentos difíceis que ele possa ter como homem, você está fazendo um grande favor. Você não lembra, por exemplo, naquele episódio lá, acho que não sei se eram no livro do Gênesis, que teve um pai, acho que de Lot, ou não sei de quem, que ficou bêbado, né? E eles foram punidos porque viram a nudez do pai deles, enfim. Quer dizer, você tem que entrar num nível de consciência de que não é possível você viver tirando do padre o que você gosta, como se você fosse um sanguessuga, e não dando a ele o reconhecimento de ser um homem de Deus. E depois, fazer também o esforço, né, de entender que o padre, por exemplo, né, é uma pessoa, vamos supor, como São Pedro. A gente fala assim, mas o padre é um homem também. Claro, isso todo mundo sabe, né? Isso é até biológico. Mas assim, você veja que, por exemplo, no Novo Testamento, São Pedro era um homem cercado de pecados, cercado de fraqueza. E mesmo assim, Cristo confiou a ele as chaves da igreja, né? E apesar dele ter negado Cristo e cortado a orelha do
do soldado lá, não sei o quê. A Igreja Católica nunca raspou ele do Novo Testamento, né? Pelo contrário, falou, olha assim, acima de tudo, você teve a unção, a escolha de Cristo, né? E acho que isso é importante, porque quando você, eu acho assim, toda a minha vida, nesse tempo todo de padre, esse ano eu vou fazer acho que 18 anos, peraí, 18 anos, eu acredito assim, que as pessoas conhecem realmente o sacerdote quando se confessam com ele. Porque nas missas, você pode conhecer o padre, gostar das homilias, mas quando você entrega os seus pecados a ele, confiando que ele é representante de Cristo, você entende assim por que que Cristo prometeu uma assistência especial à igreja, porque ali pela boca do sacerdote você recebe palavras inspiradas, palavras ungidas, palavras que curam. Quem vê, por exemplo, o pároco, né? O pároco ele nunca é uma pessoa que tem todo o tempo do mundo para se dedicar a tudo, né? Ele tem que saber fazer de tudo um pouco e dar muita atenção para as pessoas. Mas o pároco, por exemplo, que as pessoas veem que é uma pessoa corrida, etc., eu mesmo falo assim, olha, quem quiser confessar, na hora que quiser confessar, eu paro tudo e confesso, porque é o que há de mais importante no meu ministério. Então, você vai conhecer realmente o seu pároco quando você for confessar com ele, ter um contato pessoal com ele. Eu lembro muito de um filme, né? Um filme sobre São Francisco de Assis, o Irmão Sol, Irmã Lua, que no momento em que o São Francisco vai ter um encontro com o Papa lá em Roma, e o Papa vê, né? O Papa tá lá todo pomposo, com aquele monte de vestes bonitas e coroado e tudo mais. E aí ele vê o Francisco chegando, cheio do Espírito Santo, cheio do Evangelho e falando com toda a simplicidade que queria amar a Jesus e servir o próximo, não sei o quê. O Papa falou assim, alguma coisa nesse sentido. Nossa, como eu tenho saudade da época que eu era como você e podia fazer tudo isso para amar a Deus. Hoje, o meu amor a Deus, Cristo me pede que eu o exerça e o demonstre, cuidando de responsabilidades tão grandes que não me deixam fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer. Isso daí, essa frase do filme me marcou muito, né? Porque, assim, quando um fiel vê um sacerdote, raramente ele lembra que por trás daquele homem está o coração de um jovem que foi conquistado por Cristo, né? Existe uma história de um amor incrível que seduziu aquele jovem, de um jovem que entregou a sua vida para servir a Deus. Então, o sacerdócio, quando a gente fala de confissão, a gente lembra sempre de falar do sacerdócio, que é um tesouro que Cristo deixou para a igreja, né? Então, falar bem dos sacerdotes, rezar pelos sacerdotes, amar os sacerdotes, acho que é a melhor coisa. E para você manter o seu padre animado, manter ele motivado, né? Então, isso é uma recomendação e até um desabafo que eu faço, né? Mas, no mais, eu diria assim, sobre comunhão, confissão, que as pessoas podendo se confessem com regularidade, tenham, assim, no seu plano de vida espiritual, desejo de confessar, vamos supor, uma vez por mês, se fosse possível, se ela sente o desejo da santidade, da busca, né? Se ela tem a intenção, inclusive, pode fazer as 9 primeiras sextas-feiras do mês, como Jesus revelou a Santa Margarida. Não é bom deixar acumular pecados, confessar só de vez em quando não é bom. Principalmente nessa época de pandemia, muita gente ficou trancada em casa com medo da doença e não foi mais se confessar. Isso não é bom, né? Porque você pode
a gente sempre diz assim, algumas pessoas dizem, eu não vou me confessar porque eu ainda não me sinto preparado. E isso daí é uma tremenda de uma... Quer dizer, não tem sentido, porque é justamente porque você não está preparado que você tem que se Você confessar. precisa. Você não está bem. O dia que você já estiver perfeito, bonzinho, você vai para o altar. A gente tira o santo e coloca você. Ou então as pessoas falam assim, não, eu tenho que melhorar um pouco primeiro, tipo, dar uma auto-santificada, uma auto-melhorada, para não chocar tanto o padre quando eu for confessar. Eu falo, não, você não precisa melhorar nada antes de vir confessar. Você pode ser você mesmo e falar para o padre, olha, eu reconheço que sou um pecador, quero a misericórdia. Você não precisa encarar a confissão como se fosse uma espécie de prêmio que você vai receber por ter conseguido ficar sem pecados ou ter conseguido ficar sem tentações também, porque as pessoas também confundem muito tentação com pecado, acha que qualquer coisa que passa na cabeça de tentação já é pecado e não é por aí, né? Então tem tantas coisas assim. Que horas são? Tá bom, padre. Agora, nem Quase. sei agora. Já deu 1h15 de Tá bate-papo, né? ótimo. Bom, Não quero te sei. agradecer, padre, demais. E depois eu vou te mandar o WhatsApp para a gente combinar para o senhor vir aqui para assistir o DVD do casamento, tá? E o senhor, Tá? acho que o senhor, nesses anos todos, o senhor nunca assistiu esse DVD. Não, acho que não mesmo. Como Não, é que a gente eu nem faz sei. para ver aqui? Deixa eu ver quem que tá ao vivo, quem que tá seguindo a gente para mandar um abraço. Não sei se está todo o pessoal. Estou vendo aqui Andresa Martins, Sebastiana Alves, Coluna e Firmamento da Verdade, Castíssimo Coração, Tiago Carlos, Renata Ribeiro, Matheus Cardim e Irmili. Acho que são esses que estão aqui. Não sei se eu fiz certo, se eu olhei certo, mas... Ó, Rebouribe falou, esse padre amigo é uma bênção, também acho. Essa daí é a Renata, amiga minha. A Renata é fruto do Chatunay. Foi uma que conheceu bem o Ah, Ricardo Salzano e tal. Né? Castíssimo Coração, quem que será que é? é um dos nossos patrocinadores. Beleza. Eles são uma loja de artigos religiosos, padre, maravilhosa. Bom, muito bom. Ele até colocou assim, ó, não vai à confissão, mas não deixou a terapia para depois. E é verdade, Então, o pessoal gasta uma grana com terapia e não sabe que a confissão dá mais resultado e é grátis, né? com certeza. Ô, Beleza. padre, dá sua Oi. bênção para nós, por favor. Sim, vamos dar a bênção. Olha, aqui a gente atrás tem Nossa Senhora Aparecida e o Sagrado Coração de Jesus pequenininho lá. Então vamos rezar, pedir que o amor do Senhor seja derramado sobre nossos corações pelo Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por Rogai por nós e nós que recorremos a recorremos a vós. vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Padre, Bom, obrigada de novo. Deus de abençoe o nada. senhor. E obrigada por todo o carinho de sempre, viu? E a gente vai chamar mais vezes, tá? Tudo Fique bem. atento. Tá bom. Tá certo. Fiquem com Deus. Tá bom? Amém, padre. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Apareçam aqui na missa também, viu? Ah, sim, padre. Fala antes das pessoas saírem, onde que é a sua paróquia? É Eu devia ter mesmo, falado né? isso Fazer antes. propaganda aqui. Claro, tem que fazer. E eu já te falei, uma seguidora já perguntou, eu já mandei, o senhor me mandou os horários, eu já mandei para ela também. Inclusive, acho que ela está até assistindo, eu não sei. Mas fala um pouquinho Tá. de onde é a sua paróquia, os Então tá horários da bom. aluno. Então, aqui é a paróquia Sagrado Coração de Jesus,
na forania de Campo Limpo, Diocese de Campo Limpo. Aqui, o ponto de referência. Nós estamos, assim, na metade do caminho entre a Catedral de Campo Limpo e o metrô Campo Limpo. Mais precisamente, aqui é Rua Joaquim Xavier Curado, número 227. As missas. Aqui nós temos missas de terça a sábado, às 7 horas da noite. E nos domingos, nós temos às 8 da manhã, às 11 da manhã e às 7 horas da noite. Tá? E não precisa telefonar para agendar, para marcar, para reservar um lugar. Agora, a partir na segunda-feira que vem, dia 31, nós vamos ter a missa muito bonita de encerramento do mês de maio, missa da festa da visitação de Maria Santa Isabel, vamos ter a coroação de Nossa Senhora. Aí no dia 2, nós já vamos começar a novena em honra do Sagrado Coração de Jesus, tá certo? No dia 13 de junho, depois do encerramento da novena, nós vamos ter um concerto aqui de música sagrada, em homenagem aos 80 anos de vida do Padre Zezinho. Então, todos os ministérios de música da Sagrado vão se reunir para cantarem, né? Cada um vai cantar aquelas músicas mais bonitas que todo mundo conhece e ama, né? E é isso. Então, fiquem à vontade. Fiquem à vontade para vir quando quiserem, tá? Que bênção, padre. E tem Facebook, não tem? A paróquia, né? Tem. É Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Tem também o Instagram, tem também o YouTube, a gente tem tudo, né? Só que hoje em dia, é claro que a gente não adianta querer fazer uma missa ou fazer grandes coisas assim, porque ninguém consegue competir com a riqueza de produção da TV Aparecida, da Canção Nova e tal. Então, somos uma paróquia pequena, uma comunidade só, que é a comunidade matriz, aqui no Parque IP, e fazemos coisas bonitas, fazemos com muito amor, né? Mas a melhor propaganda da paróquia são vocês que fazem, né? Falando do padre, falando que vieram aqui na missa, que gostaram, falando que o padre andava atrás das ovelhas no começo da pandemia, não deixando ninguém sem missa, andava pegando... Eu sei bem disso. Então. Eu sei bem disso. Você ainda tava grávida, né? E conseguia descolar um jeito de vir secretamente na missa. Só Deus Não mesmo. fiquei sem comungar, acho que foi só uma vez que eu passei muito mal no Dia das Mães, eu não consegui ir de jeito nenhum. Todo mundo foi aqui, eu não consegui ir. Mas assim, agradeço demais, eu só consegui comungar porque o Senhor chamou a gente, porque senão eu não consegui comungar, isso foi uma bênção. Então eu falei, isso é o sacerdote preocupado com as suas ovelhas. Só Viu? agradecer, padre. Ó, assim, ó. O pastor, quando dá uma olhadinha dessa nas ovelhas, assim, ó, a ovelha percebe que tem que andar na linha, né? Se bem que o povo diz assim que o último que andou na linha, o trem passou em cima, né? Mas é andar pelo bom caminho, é isso. Então tá bom. Então tá, padre, obrigada. Deus. Beijo, tá bom? Espero que tenha sido assim como você imaginou. Foi sim. Foi melhor do que eu imaginei, pode ter certeza. E cadê o Elton El? tá no trabalho. Ele tá no trabalho, ele não conseguiu folga, infelizmente. Ele tentou folga, mas não conseguiu. Tá bom, então. Obrigado, viu? Tchau, obrigado, tudo senhor, de bom. Viu? Tchau. Um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, padre. Tchau. Tchau.